Esta edição do Grandes Negócios, já o tinha dito, tem duas partes distintas. Na primeira parte falámos da Universidade Católica e do sucesso que teve em termos de subida no ranking do Financial Times. Nesta segunda parte falamos de uma multinacional que está em Portugal, o IKEA, e que tem vindo a registrar um aumento considerável da sua atividade. Convidámos o diretor financeiro da empresa, Pedro Cano. Pedro, boa noite, obrigado por estar neste Grandes Negócios. A pergunta que lhe faço inicialmente é: quando olharam para Portugal, pensavam que iam ter tanto sucesso? Bom, na verdade, imaginávamos que sim. A IKEA, quando faz os seus estudos prévios antes de iniciar atividade em novos mercados, temos, enfim, uma avaliação rigorosa dos potenciais desse mesmo mercado. Quero, contudo, confessar aqui, estando no projeto IKEA desde o início e tendo participado desde o primeiro momento no desenvolvimento deste projeto aqui em Portugal, as nossas ambições iniciais não aspiravam a ir tão longe, nomeadamente na loja de Alfragide, logo nos primeiros tempos. E quais eram, digamos, numa análise SWOT, se me permite, aquelas desvantagens competitivas iniciais para que não acontecesse isso de forma tão positiva? Não, na verdade, o desenrolar excedeu as nossas expectativas. Aquilo que nós, enfim, que poderíamos considerar aqui como um ponto que nos suscitava algumas dúvidas era até que ponto é que os portugueses iriam aceitar o nosso conceito de negócio e a nossa forma diferente de abordarmos o mercado. Porque, enfim, na IKEA, como depreende, é fundamental, o cliente para nós é fundamental. E como tal, nós entendemos que isto tem que estar associado a um negócio e este negócio pressupõe que o cliente faça uma parte e nós fazemos o restante. E juntos conseguimos poupar, como nós costumamos dizer internamente. E quando nós dizemos que o cliente faz uma parte, tem a ver com o processo de compra na IKEA. Repare que na IKEA o cliente, para além de eleger os artigos que pretende adquirir, tem a possibilidade no próprio dia ter esses artigos à sua disposição. Mas nos preços dos nossos artigos nós não incluímos os serviços. O transporte é uma opção e o cliente, se assim o quiser, pode fazê-lo diretamente, bem como a montagem. E há mercados onde, por vezes, existe mais relutância nesta participação no processo de compra. Felizmente, em Portugal, foi um sucesso. Quais são os fatores críticos que acha que funcionam melhor junto ao cliente? É o preço, é o design, é exatamente a possibilidade de apelar um espírito português também de alguma bricolagem, se me permite, as pessoas para poderem montar os seus móveis. Quais são os fatores que consideram que, de facto, os portugueses mais escolheram para aderir a este conceito? Bom, é um conjunto de fatores. Eu julgo que, sim, beneficiamos, de facto, da possibilidade de os portugueses serem receptivos a este conceito de negócio. Por outro lado, nós também temos que oferecer algo que seja efetivamente interessante e competitivo. E não descurando o preço, que para nós entendemos como fundamental, a qualidade é algo que temos muito em consideração. E exemplo disso são todos os laboratórios que temos em termos globais, nomeadamente na Suécia, onde é feita uma investigação e um desenvolvimento rigoroso sob o ponto de vista de qualidade dos artigos que comercializamos nas nossas lojas. Por isso eu dir-lhe que qualidade associada a preços acessíveis e com esta abertura que os portugueses têm, ou com este quê de bricolagem, como lhe chama, acho que isso são dos fatores determinantes para este efeito. A maior parte das pessoas tem uma relação, eventualmente, com a loja mais próxima de si, mas o que é a IKEA em Portugal hoje? Aqui em Portugal hoje, eu começaria por dizer o que é que começou por ser a IKEA em Portugal. E a IKEA está presente em Portugal desde 1974, ou seja, a IKEA compra em Portugal a fornecedores nacionais desde 1974. Isto foi um processo, e este processo, em 86, teve a inclusão do primeiro escritório de compras da IKEA em Portugal. E vem-se a desenvolver, sendo que abrimos a primeira loja em 2004, em Alfragide. Entre 74 e 2004, permite interrompê-lo, Pedro, o que é que compraram para outros mercados, obviamente porque não havia lojas em Portugal? O que é que procuravam em Portugal? Portugal foi um importante fornecedor para o Grupo IKEA em áreas como têxtil, cerâmica, porcelanas, algo também de metal,
que ainda o continua a ser, se bem que neste momento já crescemos, enfim, ao nosso rol de artigos ou de produtos que compramos no mercado português. Posso referir sofás, por exemplo, colchões, em que temos também, claro, as nossas fábricas da Suedwood na zona de Passos Ferreira, onde abrimos a terceira unidade recentemente, em setembro último, e em que 90% da produção se destina à exportação. Mas, diria, desde 74 a 2004, dentro destas áreas, são as principais onde temos exportado para mercados internacionais. E já vamos à abertura das lojas, mas na altura em que eu interrompi, mas decidiram abrir fábricas em Portugal também. Porque é que consideraram o investimento em Portugal na área da produção industrial? Há outros países, eventualmente, com mão de obra mais barata, que estão no centro da Europa, eventualmente? Sim, com certeza que sim. Repare, a IKEA é uma entidade, uma empresa que enfim, tem um posicionamento global. Contrariamente àquilo que muitas pessoas podem entender, não se inicia e não termina no mercado do retalho. Ele começa no processo de produção, ou seja, nós estamos envolvidos em todo o processo, desde o início do desenvolvimento dos artigos à produção até à comercialização, e todo este processo exige também uma plataforma logística bastante apurada, por forma, enfim, a conseguirmos chegar aos nossos clientes, que é esse o nosso objetivo. Como tal, a opção por Portugal prende-se essencialmente por fins estratégicos sobre a perspectiva logística. Não descurando que continuamos a acreditar, e temos exemplos disso todos os dias, na mão de obra portuguesa e na produtividade em Portugal. Repare que este projeto, quando foi iniciado, estimávamos na primeira fase 500 postos de trabalho. Eu tive a oportunidade de estar na fábrica a passada semana, já abrimos a terceira unidade de produção e já vamos com 1.400 postos de trabalho diretos. Na parte de produção? Na parte de produção. Única e exclusivamente fábricas em Portugal. Do Grupo IKEA. Do Grupo IKEA. Em termos globais, o Grupo IKEA em Portugal, quantos salários é que paga por mês? Em termos globais, aproximadamente entre 2.800 e 2.900. O Pedro há pouco falava de 2004 e da abertura de lojas, e foi aí que eu interrompi. Sim. Isto na sequência do processo da IKEA em Portugal. E sim, foi um processo que começou aproximadamente em 2001. Com terminação da minha localização enfim, todo o processo burocrático de desenvolvimento de um projeto dessa natureza. E abrimos em 2004 a primeira loja de Alfragide, em junho, o que se veio traduzir num sucesso. Temos que confirmá-lo. De facto, como referi anteriormente, a população portuguesa foi bastante receptiva a este conceito. E traduziu-se na necessidade de continuarmos a nossa expansão e confirmar, de facto, esta aposta. E, como tal, posteriormente, em 2007, abrimos a loja de Matosinhos, junto com um centro comercial também pertencente ao Grupo IKEA, e, mais recentemente, a loja de Loures, que vinha a ser uma necessidade por forma a satisfazermos as necessidades dos nossos clientes na região da Grande Lisboa. Pedro, já anunciaram investimentos até 2020, 1.100 milhões de euros. Onde é que vão investir este dinheiro? Olha, estou a falar, obviamente, de investimentos em Portugal, não em termos globais. Sim, esse é o montante que a IKEA pretende investir em Portugal. Parte dele já foi investido nas estruturas existentes, como lhe disse, o centro comercial, as fábricas e as 3 lojas existentes. E pretendemos, depois, continuar o nosso plano de expansão, em que o nosso objetivo é, até 2020, termos 7 lojas abertas em Portugal. Naturalmente que, em alguns casos, com centros comerciais também pertencentes ao Grupo IKEA, junto com essas mesmas lojas, mas essa é a nossa ambição. Quer partilhar connosco as localizações que tens tudo? Posso partilhar algumas. Uma que será a mais próxima, que é que estamos, enfim, neste momento mais concentrados, é na região do Algarve, em Lolé. Trata-se de um projeto de uma loja, um centro comercial e um retail park, e em que ambicionamos abri-lo em 2014. E essa será a próxima loja IKEA a estar disponível no mercado nacional. Enfim, o mercado em Portugal não é muito difícil sob o ponto de vista demográfico
de ser percepcionado. Essencialmente temos uma população na área litoral. Uma outra hipótese será uma segunda loja na região norte, na região do Grande Porto. Vemos necessidade também de satisfazer os clientes da região centro e não consigo neste momento ser mais preciso do que isto porque não tenho essa informação neste momento, não está nada em concreto terminado. E uma última loja, prefazendo as 7, que será na região da Grande Lisboa. Portanto, uma terceira loja na região da Grande Lisboa. Pedro, como é que por estes dias o Grupo IKEA em Portugal sente esta quebra acentuada do poder de compra dos portugueses? Olha, a IKEA, primeiro nós entendemos estes momentos como delicados. A palavra crise é uma palavra que não temos no vocabulário interno da IKEA, não a queremos aceitar de todo. E com momentos delicados que são, nós, IKEA, ao longo de quase 70 anos a operar neste tipo de mercados, entendemos que temos de tirar o partido destas situações e tirar o partido no bom sentido, naturalmente. Para nós é uma oportunidade. É uma oportunidade para aceitar os desafios, é uma oportunidade para criarmos novas soluções, é uma oportunidade para nos desenvolvermos e é uma oportunidade mesmo de chegar a outros clientes. Porque, repare, nós somos uma população de aproximadamente 11 milhões de habitantes em Portugal. Temos 9 milhões, aproximadamente 9 milhões de visitas às nossas lojas por ano. Mas estamos conscientes que nem todos os portugueses foram às lojas IKEA. E, como tal, entendemos que temos de estar mais próximo dos portugueses neste momento. Temos que continuar a fazer e a desenvolver o nosso esforço em preços. E isto é algo que temos vindo a desenvolver desde sempre. Desde 2004, que a IKEA tem investido em preços em Portugal. E por investir em preços significa que reduzimos aproximadamente 18% o preço dos nossos artigos desde que chegámos ao mercado português. E isso consegue-se como, Pedro? Isto consegue-se através de um funcionamento muito próximo com os nossos fornecedores. E como mencionei há pouco, o processo IKEA é um processo que vai desde o desenvolvimento até à comercialização e envolve a produção. E temos de estar muito próximos dos nossos fornecedores. Consegue-se através de um aumento de volumes, consegue-se através de um aumento de desenvolvimento de novas técnicas de produção, consegue-se através de um acompanhamento muito próximo. Depois temos de ter em consideração também que, como disse, a plataforma logística é determinante neste processo. Os custos logísticos têm que ser, eu diria que, explorados ao seu máximo potencial. E um exemplo que lhe posso referir é o que aconteceu este ano com o sofá da nossa gama, que é o Ergtorp, e em que nós reduzimos o preço do sofá em aproximadamente 25%. E como é que nós conseguimos reduzir o preço deste sofá? Bom, em vez de o sofá estar disponível para os nossos clientes, como está na maioria das lojas um sofá, e aí não há um processo de montagem ou desmontagem, nós conseguimos. E conseguimos que este sofá seja transportado nas ditas embalagens planas, que o cliente tenha a possibilidade de montar este sofá. Com isto conseguimos aumentar a nossa capacidade de transporte e significa um decréscimo de aproximadamente 50% da emissão de CO2 no transporte destes sofás por via terrestre. E conseguimos retirar aproximadamente por ano 7.000 caminhões das estradas da Europa. Única e exclusivamente porque no modelo de um sofá o conseguimos, enfim, embalar de uma forma mais rentável. E o que é que nós pretendemos com isto? Não pretendemos de todo que este ganho fique do nosso lado. Não. Este ganho é para ser diretamente aplicado nos nossos preços e tornando este sofá mais acessível aos nossos clientes e chegando a mais clientes. E esta é a postura da IKEA desde sempre, é a postura no mercado português e este ano fizemos, porque entendemos a situação, um esforço ainda adicional. E a redução deste ano foi de aproximadamente 3% nos nossos preços praticados aos nossos clientes. Pedro, como é que vai ser o futuro da empresa nos próximos anos? Curto prazo, um curto médio prazo, nos próximos 2, 3 anos? Olha, se me permite, enfim, ser aqui um bocadinho futurista sobre essa matéria, eu arriscar-me-ia a dizer que nos próximos anos eu gostava muito de ter muitos mais clientes nas nossas lojas, muitos mais novos clientes nas nossas lojas,
Gostava que os nossos preços fossem cada vez mais acessíveis e que continuássemos esta nossa tendência de reduzir os nossos preços. E gostaria muito de, quem sabe, sentar aqui consigo e dizer, olha, já temos as 7 lojas abertas e neste momento conseguimos atingir ou chegar a muito mais pessoas e criar um dia-a-dia melhor para a maioria das pessoas. Pedro, a terminar, não resisto a perguntar-lhe, quando há uns tempos o presidente, o dono da empresa, o principal acionista, Ingvar Kamprad, veio a Portugal, contou-se uma história que de facto ele visitou a loja de Alfragide e veio de autocarro. Essa história é verdadeira? Confirmo. O nosso fundador, Ingvar Kamprad, desde sempre. É conhecido por ser uma pessoa, permita-me a expressão, extraordinariamente ferreta. Eu diria consciente do ponto de vista de custos. Mas, sabe, acho que isso é determinante. Esse fator é determinante porque revela aquilo que nós somos enquanto empresa. Já agora revela aqui que é um dos homens mais ricos da Europa, apesar de ser dono do IKEA, mas é um grande empresário. Não vou por... Enfim, pode ser considerado como tal, mas acho que o ponto fundamental e determinante é que, de facto, esse senhor, Ingvar Kamprad, teve a capacidade de ser um pioneiro no desenvolvimento deste conceito de negócio e, mais que isso, de transmitir esta ideia de negócio e esta forma de estar e de viver e de termos o dia-a-dia enquanto colaboradores, precisamente com essa abordagem. Naturalmente que há pessoas mais extremistas, outras menos extremistas, mas acho que isso é fundamental e é um dos pontos-chave para o desenvolvimento da IKEA. Pedro, agradeço a sua presença neste Grandes Negócios, desejo-lhe o resto de uma boa noite. Pedro Cano, diretor financeiro da IKEA, a dar-nos conta nesta segunda parte do Grandes Negócios de um negócio que está de facto a ser também um sucesso e sobretudo de um investimento que vai ser feito nos próximos anos, mais de 1.000 milhões de euros, numa altura em que de facto estamos a poucas horas dos líderes europeus iniciarem um conselho, uma cimeira que poderá ser decisiva para o futuro do euro e sobretudo depois de tantos dias e tantas horas em que falámos de crise, em que falámos de negócios que não correm mal, que não correm bem, de lucros que estão em queda e também aumento do desemprego. Na edição de hoje do Grandes Negócios decidimos trazer 2 casos diferentes, o IKEA e também a Universidade Católica, que por estes dias conseguem de facto aumentar os seus resultados, aumentar a sua cota de mercado e trazer para todos os empresários e para todos os portugueses alguma esperança. O Grandes Negócios fica por aqui, regressa de hoje a 8 dias. Aproveita esta semana. Pedro, muito obrigado pela sua presença.